todo mundo voltasse para a usina e que todo mundo continuasse a assumir a sua condição operária. Tudo era possível, menos a Revolução propriamente dita, isto é, a transformação política e social francesa nesse período. Esse movimento foi liquidado, mas ao mesmo tempo deixou, até chegar ali em torno, a pintura outra vez se sentiu na mesma situação que ela havia sentido antes da Primeira Guerra Mundial. Poucos períodos são tão ricos na história da arte quanto a produção que vai de 45 mais ou menos a 73. A maior parte dos movimentos que ainda hoje sobrevivem, minimalismo, pós-minimalismo, arte conceitual, performance, instalação, tudo isso foi criado naquele período, uma explosão absolutamente gigantesca de possibilidades, etc. Mesma coisa, recuo, esses movimentos ficaram afavallados. Mais uma vez o campo da arte explodiu na direção dos outros, né? Imaginem bem, a pintura que vai, por exemplo, ao teatro, desenvolvendo os happenings e as performances, trazendo para o teatro e valorizando o teatro, a improvisação, a criação local, etc. É a pintura que vai para vídeo, aquela vídeo que então era vídeo absolutamente comercial, paralisado, etc. Vai para vídeo, criar toda a arte, a videoarte que nós conhecemos até hoje. Vai para o cinema com o Warhol e outros, tentar experiências que até então não haviam sido experimentadas, interfere enormemente na arquitetura, através da arte in situ, através da arte na paisagem, através das modificações que fazem no lugar de exposição, etc. Uma explosão absolutamente gigantesca em todos os sentidos, tentando espalhar, valorizar sempre esse conceito fundamental da história da arte, fundamento da arte clássica, que é o trabalho livre. Desfeito o campo, entretanto, volta a reação, e aí vem um período dos mais complicados da história da arte, por esses períodos, esses movimentos continuam mais ou menos sobrevivendo uns aos outros, se diversificando ainda mais. Mas por baixo, uma outra vez, um movimento econômico absolutamente surdo, mas potentíssimo, se desenvolve. Primeiramente, era preciso reagir ao impulso revolucionário. Isso vai ser feito pelo Reagan, pela Thatcher, que enfrentam as reivindicações sociais brutalmente. Mas, sobretudo, o que vai ser feito é destruir a grande arma que havia levado o operariado à revolta. O que levou o operariado à revolta, fundamentalmente, o que possibilitou, foi a grande indústria. A grande indústria era uma unidade enorme de trabalhadores que constituíam, no começo, artificialmente, aquilo que o Marx chama de trabalhador coletivo. São aquele grupo de operários trabalhando numa certa unidade, uma unidade que é imposta a eles. Mas esse trabalhador coletivo, pouco a pouco, adquire consciência de si, se forma, começa a ver que ele pode conduzir a produção sozinho, que ele pode realmente assumir o controle da produção totalmente. É isso que aparece na França em 68, que hoje aparece, quase desaparece da história oficial, só ficou com a história de superfície, né? O Coin-Bendit, aquela bagunça toda na França, aquela farra generalizada. Embaixo havia essa greve, a maior da Europa, repito, potentíssima, toda ela autogestionária, era o trabalhador coletivo, querendo tomar o poder da produção, na produção ela mesma, um trabalho, de uma certa maneira, uma reivindicação de origem anarquista, como havia sido no fim do século XIX, e é esse problema, isso que se trata de destruir. A evolução do capital, eu mostro no livrinho para a arquitetura, no passado do século XIX, século XX, sempre uma das coisas mais importantes do capital é destruir a arma operária. Tudo aquilo que possa constituir força na mão do operário, o capital tem que destruir. Ora, a grande indústria, aquela coisa gigantesca, havia criado esse monstro, trabalhador coletivo. É ele que seria necessário destruir. Após a reação reaganiana e thatcheriana, isso vai ser obtido pela destruição da grande indústria. Hoje, a produção é toda feita em redes, né, em pequenas unidades articuladas, por projeto. Não há mais unidade produtiva global, a terceirização da produção, aquilo que foi o trabalhador coletivo, desaparece. Com isso desaparece totalmente também aquela força da esquerda, aquela força política da esquerda que havia levado até 68,
desaparecem os sindicatos mínimos e há essa situação de diáspora total do movimento operário. E, com isso, a arte, que havia destruído seu próprio campo para participar do movimento revolucionário, se encontra numa situação literalmente de merda, desfacelada, dividida, oposta, etc. Junto com o desenvolvimento das estruturas de rede do capital financeiro, se desenvolve enormemente o comércio das artes. Quem manifesta, quem cria a própria praticamente, se chama Castelli, um comerciante italiano que vai no ateliê, vê o Rauschenberg, vê o Jasper Jones, lança, manipula tudo, faz o Jasper Jones ganhar em Veneza em 64 e lança aquele movimento. A partir dos anos 70, 80, o comércio invade totalmente o campo da arte e começa a controlar. É o comércio que cria os grandes movimentos e desenvolve os grandes movimentos. Entretanto, hoje, nós chegamos a uma situação, eu estou pulando para ser rápido, porque a minha voz está acabando, nós chegamos a uma situação ambígua. O campo das artes faceladas, cada um com o seu logotipo separado, cada um com sua especialização divergente e completamente isolada. E nós temos dois campos que controlam o campo destruído das artes. Não há mais campo das artes plásticas, há um universo de trabalhadores das artes plásticas completamente facelados, e dois universos, dois tipos de figuras controlam o que se chama o mundo das artes. De um lado, o campo dos curadores, dos diretores de museu, etc. São eles, hoje em dia, que determinam, escolhem, configuram o mundo das artes. É absolutamente espantoso vocês lerem as sequências das bienais, a sequência das grandes exposições, os temas que são impostos, as maneiras como essas exposições são feitas. Eu dou um exemplo da Bienal organizada por Sisman, um curador guru do mundo de hoje. Ele foi para Veneza, chamado para organizar a Bienal de Veneza, e lá o patrão pergunta: como é que você vai organizar isso? Diz: primeira coisa, eu vou organizar sozinho, não quero ouvir ninguém. Segundo lugar, eu não quero mais ter uma limitação de idade, não quero mais limitação de idade. Daí o que ele faz? Ele sai pelo mundo com uma ideia na cabeça qualquer que ele tenha. As ideias são as mais estapafúrdias. Leiam, por favor, as ideias que estão sendo preparadas para a próxima Bienal de São Paulo. É possível navegar no copo d'água. Esse é o tema da próxima Bienal. Temas desse jeito. A lista é absolutamente maluca. Sai pelo mundo, visitando país por país, escolhendo artistas, etc, etc, etc. Que não são mais autônomos de maneira nenhuma, funcionam como tijolinhos na instalação do curador. Armam a exposição como se fosse uma gigantesca instalação do curador. Aliás, o Sisman, o mesmo que eu estou citando, é considerado um dos grandes artistas do mundo contemporâneo, porque ele é o curador que organiza os pintores, etc. Eu não sei se vocês já examinaram o que quer dizer curador, o Aurélio, como diz o Macaco Simão. Curador é uma figura jurídica nomeada por um juiz ou por uma força judicial qualquer, cuja função é zelar pelo interesse daqueles que não podem zelar pelos próprios interesses. Dois pontos, exemplos: loucos, drogados, etc, 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 etc. Nós, os artistas plásticos, pelo jeito, precisamos de curadores. Ou somos loucos, ou somos drogados, não sei, alguma coisa desse tipo.